Boa noite, pessoal. Eu sou o Everton, sou ilustrador e concept artist e sim, eu sei, faz muito tempo que eu não gravo vídeo. Algumas coisas têm complicado um pouco a minha semana, na verdade minhas semanas, então por causa disso alguns vídeos tiveram que dar uma atrasada. Mas eu lembrei da ser do canal, finalmente, e agora eu vim aqui para lhes oferecerem um especial de 2 vídeos. O primeiro, como vocês viram no título, eu vou criar meu próprio Homem-Aranha. E não só qualquer Homem-Aranha, um Homem-Aranha brasileiro no universo cyberpunk. Eu lhes apresento, carinhosamente, a Aranha Neon. Muito bem, caso vocês vivam numa caverna, vocês sabem que existe o Homem-Aranha no Universo, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Que puta que pariu, filme bom da porra, arte maravilhosa, história maravilhosa e Miles Morales, pelo amor de Deus! Enfim, Homem-Aranha no Universo é um filme que me marcou bastante. Eu gosto da criatividade que ele traz, mostrando novas versões do próprio herói Homem-Aranha, seja ele mulher, um homem negro, outra época, um outro tipo de universo, trocando os papéis, esse tipo de coisa. Então, a partir daí eu pensei, mano, tem tanta versão de Homem-Aranha da hora, por que ninguém nunca pensou em fazer um Miranha BR, velho? Já temos o Miles, que é um Homem-Aranha negro com descendência latina, velho. É tão difícil fazer um Homem-Aranha BR, velho. Homem-Aranha nosso, velho. Homem-Aranha do nosso povo. E não fizeram, infelizmente. Não fizeram. Nem quando lançou os quadrinhos há um tempo atrás, eu já vi o filme. Então eu pensei, velho, vou meter o louco. Vou fazer o meu, mas só que ele tinha que ter uma coisa especial, uma coisa que diferenciasse ele. Ele não poderia ser só um Homem-Aranha BR e tudo. Não que um Homem-Aranha brasileiro já não seria interessante o suficiente, considerando que ele tem nossos contextos, nossas coisas e tal. Mas eu pensei que poderia ter algo a mais. Então, baseado nisso, eu pensei em criar um Homem-Aranha no universo cyberpunk do Brasil. E, bom, a partir daí foi a maracutaia que foi. Primeiro eu tive que pensar como é que seria e tal, a roupa dele, as cores e tal. E bom, uma grande inspiração que me veio foi quando assisti o Cyberpunk Edge Runners, um anime do jogo de Cyberpunk que lançou um tempo atrás. Que basicamente, puta que pariu, que anime bom. Eu algum dia vou fazer um vídeo só sobre esse anime, porque pelo amor de Deus, que anime. Nossa, um anime muito bom. Enfim. Acontece que o anime de Cyberpunk me inspirou bastante, tudo, e sei lá, eu consegui identificar muito um pouco de São Paulo e na cidade de Night City. Não sei vocês, eu consegui pensar muito em várias ruas e bairros famosos de São Paulo representados no Night City. Então, por causa disso, eu pensei, velho, por que não juntar os dois? Um Homem-Aranha, Cyberpunk, por que ninguém nunca pensou nisso? Então, baseado nisso, eu criei um Aranha Neon, que seria basicamente um Homem-Aranha com um traje no estilo o Homem-Aranha de Volta ao Lar, só que com uma história um pouco mais decente, que eu sei que tem muita gente que gosta do Homem-Aranha de Volta ao Lar, não tem nada contra o ator. O ator é muito bom, maravilhoso. Porém, eu não gosto da história que os roteiristas e o diretor fez, pro Homem-Aranha de Volta ao Lar. Para o único filme dessa trilogia que acertou de verdade foi no Sem Volta Pra Casa. Até porque é meio difícil com 2 Homem-Aranhas decentes e um que foi cagado mais pelo roteiro e pela direção do que pelo ator. Olha só que coisa. Baseado nisso, Homem-Aranha lá e tudo. Só que os conceitos que me inspiraram muito pra criar, tipo assim, um uniforme foram as cores, algumas das cores que tinham no próprio David, que eram o amarelo, o azul e tal. Só que aí eu pensei em misturar alguns tons de branco, preto e tal. E agora como pensar no design e tudo? Bom, uma coisa que sempre me complicava na hora de fazer fanarts do Homem-Aranha, que eu já tentei fazer algumas vezes, era o fato de que a máscara dele era extremamente detalhada. E tá certo, quando você é um bom artista, você consegue representar isso de boa, mas assim meio cansativo, pelo menos pra mim sempre foi. Então uma coisa que eu pensei em fazer seria fazer uma máscara totalmente clean, com apenas uns 3 tons de cores, um azul e o preto assim e tal, e como ele era uma robô cyberpunk, ou seja, não seria uma máscara, seria literalmente um capacete e tal, que ele abriria assim na boca pra poder comer e tal, como vocês estão vendo aí na tela. Aí eu pensei, mano, mas o detalhe das teias na cara é tão icônico, como é que eu poderia representar isso? Aí eu peguei outras versões do Homem-Aranha pra poder me inspirar, e veio a Spider-Gwen. Nossa senhora, a Spider-Gwen já tava maravilhosa do filme, mas quando eu reparei esse detalhe que as teias que faltam na máscara, ela compensa no capuz, na estampa de dentro, eu pensei, velho, perfeito. Eu peguei uma coisa que eu achei interessante, é que nas roupas do Cyberpunk, do 2077, do Edge Runners, eles têm meio que um neon por dentro das roupas, onde fica a gola.
das roupas dele. Então eu pensei, velho, se eu fizesse um capuz, assim, tipo, um capuz de LED, assim, eu ia adorar. Eu já sei que o Leão do Coisa de Nerd já ia adorar por ter um capuz com LED dentro. Muito foda. Aí também que é num universo futurista que como geralmente os Homem-Aranha são, o cara é um cara que é por trás da máscara é um cara inteligente. Então, tipo, ele vai saber fazer uma roupa elétrica sem ter chance de ter incêndio. Só que eu pensei, velho, é um Homem-Aranha Cyberpunk, ele tem que ter alguma coisa a mais e tal. Então, a partir daí, eu comecei a pensar alguns conceitos do universo e alguns conceitos de como ele foi infectado. Porque até isso eu pensei em mudar. Sair um pouco desse padrão. Então, eu vou apresentar a vocês agora o conceito do universo, o conceito da aranha que picou ele. E aí, juntando tudo isso, dá o Homem-Aranha no universo Cyberpunk, que também dá origem à sua vilã. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. Explicando os tipos de como funciona o universo. Obviamente, por ser um universo futurista, um universo cyberpunk, é um universo completamente tomado por desesperança. E no Brasil, então, a coisa só escalona. Baseado nisso, a cidade de São Paulo, pelo menos, é basicamente conduzida por dois tipos de territórios. Os condomínios e prédios governamentais e as baldeações. No caso, os condomínios são basicamente mini-cidades ou vilarejos que ficam dentro do território da cidade de São Paulo. São basicamente lugares onde ficam os condomínios que se desenvolveram tanto, que investiram tanto na sua convivência, numa convivência confortável de si mesmo, que se tornaram mini-comunidades ou cidades até, contendo culturas e tal. E as baldeações seriam basicamente tudo que fica fora disso. Tudo que foi tomado, às vezes, por violência ou só pelo que os ricos não puderam distribuir entre nós. Isso meio que tudo que está fora dos condomínios se torna basicamente uma espécie de ligação entre eles, uma ligação entre todos esses condomínios, que geralmente são... Tanto é que literalmente eles não pegam metrô, esse tipo de coisa, para poder chegar de um prédio para o outro, de um condomínio para o outro. Eles vão através de carros voadores, esse tipo de coisa, esse tipo de veículos mais futuristas que a gente vê por aí. Clichê. Você pode pensar em formas de como eles poderiam chegar de um condomínio para o outro. Porém, o motivo de se chamar de baldeações é que os trabalhadores que trabalham dentro desses condomínios, basicamente eles vivem nesses lugares literalmente por ser o local mais fácil de chegar de um condomínio para o outro. E aí, dessas baldeações, onde fica basicamente a Zaun do Brasil. Basicamente é um lugar onde vive a cultura que os ricos não enxergam ou não valorizam. A arte, a música, as pessoas como um todo, mesmo num ambiente totalmente hostil, seja pela desvalorização do governo ou das pessoas que poderiam ajudar, mas não dão o mínimo para isso, surgiu as pessoas da resistência, pessoas que lutam para tornar esse lugar minimamente mais habitável ou que simplesmente criam coisas maravilhosas independente do lugar onde estão. Porque é aquela velha história. Você não precisa necessariamente de estímulo para criar arte. Você cria arte literalmente pelo desejo de se expressar. Então, né? Baseado nisso, é aí que surge o nosso querido Homem-Aranha. Eu não pensei muito bem como é que seria o nome dele, esse tipo de coisa, mas basicamente seria alguém que entende ambos os lados. Aqueles que vivem dentro dos condomínios e aqueles que vivem nas baldeações. Ou tudo que tá fora deles. E aí, basicamente, pelo que eu pensei, assim, seria basicamente uma pessoa que conseguiria, de alguma forma, seja através dos pais dele, coisa do tipo, eu tô pensando um pouco nisso, mas ele conseguiria meio que transitar entre um lugar e outro. Então ele meio que não tem preconceitos, ele realmente entende ambos os lados. E, apesar de um lado ser menos valorizado que o outro, ambos têm sempre algo que podem complementar ao outro e criar uma sociedade totalmente igualitária. E é por isso que ele luta, por isso que ele se torna um Homem-Aranha. Ele literalmente achar uma maneira de não só salvar a todos os lados que são prejudicados por essa separação, por essa desigualdade social imensa que se criou, mas ele também luta por uma forma de mostrar que existe valor em ambos os lados. Mostrar que todos são pessoas, independente de onde nasceu ou de quanto dinheiro ele tem no bolso. Porém, agora vem a questão. De onde vem a aranha que o picou? Como ele ganhou esses poderes? No meio dessa cidade toda, a cidade de São Paulo, surgiu uma empresa que basicamente lá trabalha com tecnologia e está trabalhando totalmente num projeto de biomecânica, fazer uma fusão perfeita da mecânica com o nosso corpo. E no caso, a empresa se chama Teodoro Ismael. Quem assistiu o Mistério do Nonoê, o RPG que eu participei do canal do Mestre Lumir, vai entender perfeitamente de onde vinha a inspiração para essa história toda. O Teodoro Ismael, basicamente, como eu falei, uma empresa de tecnologia e tudo, e tem os seus projetos secretos, que basicamente é financiada pela polícia de São Paulo, com o intuito deles criarem armas melhores ou equipamentos melhores para eles poderem combater o crime aqui em São Paulo.
Inclusive, no universo Cyberpunk, ele é um problema real. A violência policial é um problema bem maior do que já é hoje em dia. E por causa disso, eles estão trabalhando numa fusão perfeita entre homem e máquina. Como o universo Cyberpunk, obviamente, muitas pessoas optam por tirar suas partes orgânicas, seus corpos normais, e trocarem por peças, basicamente, por próteses. Transformar seu próprio corpo num pedaço de metal com apetrechos e armas que te fazem ir além da capacidade humana. Só que, obviamente, além de tirar sua própria humanidade, te fazer questionar dentro de si mesmo o que era a humanidade, muitas vezes resultava nos cyberpsicopatas, que a gente conhece tão bem. Quem viu Cyberpunk Edge Runners, ou viu sobre o Cyberpunk 2077, sabe do que eu tô falando. Então, por causa disso, eles optaram por uma opção alternativa. Um projeto chamado Aranha de Guerra. Basicamente, eles iriam fazer uma injeção, da mesma forma que uma aranha faz, de nanorobôs, robôs minúsculos, que eles iam entrar no nosso sangue e alterar nossas células de dentro para fora, transformando o nosso corpo e adaptando ele para ele viver a todas as capacidades humanas que o usuário deseja. E a partir daí que entra a Aranha que Picou, nosso protagonista, que eu ainda não pensei no nome, então se vocês tiverem ideias de conceitos ou coisa do tipo, podem deixar aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Enfim. Basicamente, a Aranha de Guerra iria, de alguma forma, escapar. Eu já tenho uma ideia de como ele escaparia, quem causaria isso tudo e tal, mas eu vou ficar no segundo vídeo que eu vou falar sobre a vilã. Enfim, basicamente, a Aranha de Guerra ia escapar, chegar no nosso protagonista e picá-lo. A partir daí, os nanorobôs iam entrar no corpo dele e a partir daí alterá-lo, dando as habilidades não só de aranhas, mas também de outros insetos que basicamente criariam a criatura de sobrevivência perfeita, dando as habilidades, a agilidade de uma aranha e tudo, mas também a força descomunal, aquela famosa força descomunal que uma formiga teria, carregar 10 vezes o próprio peso, esse tipo de coisa e tudo, e a partir daí que o nosso protagonista, movido pelos seus ideais e pelo poder de poder fazer a coisa certa, junta isso e mais umas cenas trágicas que eu talvez pense em alguma coisa assim e tal, que vocês podem deixar um comentário para me ajudar, e a partir daí ele basicamente se torna o herói da cidade de São Paulo. Agora falando no design. O design da luva, eu me inspirei um pouquinho nas luvas do Deku, de Boku no Hero. Porque, sei lá, eu acho o detalhe dele usar o Black Whip, sair pelos punhos e tal, a forma como ele adaptou a própria luva pra isso, me deu uma ideia, uma sacada muito genial. Cara, as lançadoras de teias são uma coisa muito da hora e muito úteis até, a gente vê isso na série. Mas o quão útil seria se ele simplesmente lançasse teias por mais lugares ali do pulso? Então é que é por isso que surgiu a Silk, a fiandeira, que basicamente tem a capacidade de soltar teias pelos pontas dos dedos, o que dá a ela muito mais versatilidade do que fazer com as teias. Além de, claro, como são teias orgânicas, ela não se limita com limitações. O que, particularmente, eu não gosto muito da ideia de ter teias orgânicas, porque a ideia de ter que as teias poderem acabar e tudo dá uma tensão a mais nos combates. Não que alguma série ou filme tenham trabalhado com essa tensão de tipo as teias estão acabando e tudo, mas assim é uma coisa legal de se pensar. Quando você lembra disso, você só fica mais tipo assim, mano, será que a teia vai acabar agora? Uma hora a teia vai acabar e tal. Então eu pensei nisso e eu criei esse design tal que vocês estão vendo aí em tela, que basicamente seria uma mistura da luva do Homem-Aranha clássica, aquela que ele faz assim, e também as luvas do Deku Dark. Só que além disso, uma coisa que eu gosto muito no Miles Morales, ele tem esses poderes elétricos, a camuflagem e tudo e tal. Mas só que eu pensei, mano, que outras coisas diferenciais um Homem-Aranha poderia ter? Pensei o seguinte, e se ele tivesse uma tela nos punhos que ele usaria para fazer vários modos de teia, fazer teias elétricas, ou teias que brilham no escuro para ele poder enxergar inimigos, ou criar teias, sei lá, ou N coisa que a gente poderia fazer e tal. A partir daí ele botei essas telas touchscreen e tudo, e aí criou o design da luva. Mas aí veio a treta que foi pensar no uniforme. Ai, meu Deus. Cara, assim, de fato, pensar no uniforme foi uma coisa até que interessante, porque, né, é sempre bom ter trabalho com design de personagens e tudo, então eu fiz várias versões da roupa dele e tal, apesar de que eu já tinha uma ideia de como ela seria. Eu só literalmente redesenhei outras vezes, mas caso eu pensasse numa ideia melhor. Só que, sinceramente, eu já gostei tanto da primeira versão que eu escolhi essa de primeira. E eu descartei todo o resto sem pensar duas vezes. Tá certo, eu pedi a opinião dos amigos, inclusive falei a galera da Frame Lab, meu amigo Renato, até minha mãe me ajudou a decidir isso. Então, assim, obrigado a todo mundo que me ajudou com esse projeto. Por mais que seja só numa votação meio simples, mas eu de fato gostei.
as versões do Homem-Aranha, trabalhando nas poses e tal, como ele se movimenta, como é que ele seria, até mesmo uma pose meio tipo assim, oxi! Porque eu tô imaginando agora o meu Homem-Aranha sendo a porra de um baiano. Tipo assim, os inimigos estão lá chegando nele só. Oxi! A esquizofrenia bate, velho. A esquizofrenia bate nessas horas que eu tô gravando sozinho. Enfim, baseado nisso, eu criei essa versão do Homem-Aranha. Eu fiz o capuz, eu desenhei como seria o capuz de LED, que eu gostei pra caralho. Gostei muito como ficou. E a partir daí, bom, vocês já viram como é que ficou as versões, o uniforme, eu já falei qual foi que eu escolhi. E bom, baseado nisso, eu só posso dizer uma coisa. Fiquem com o resultado de como seria a capa do primeiro da aparição da Aranha Neon. E eu me sinto só, sozinha aqui, não me enxergo mais, mas sei sorrir, sei sorrir. Tão longe de casa, vejo do espaço abrir, o céu caindo, eu vejo o céu cair. Eu vejo o céu cair, eu vejo o céu cair. Eu vejo o céu cair, eu vejo o céu cair. Eu vejo o céu cair, eu vejo o céu cair. Eu vejo o céu cair. Estou perdido nas estrelas, viajo na minha mente, não tenho mais meu planeta. A pessoa que me esperava naquele sistema não existe mais, não existe mais. E agora sou poeira. Ok, eu confesso que eu não sei muito bem, eu gravei isso antes de terminar a arte final e tudo, meio que só gravei pra adiantar algumas coisas. Mas enfim, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei como é que vai ficar a versão final, mas espero que vocês gostem também. Se vocês quiserem ver como é que vê as artes, os conceitos e tudo, as artes infelizmente não tá em inglês, porque eu botei elas no meu portfólio, eu quero alcançar o mais de pessoas possível e tal. Então, infelizmente não tá em inglês. Mas, como eu já expliquei todo o conceito, acho que não precisa muito vocês lerem especificamente o que está escrito, porque eu não fugi muito do que eu disse aqui no vídeo pro que está escrito no projeto e tal. Ela tá disponível lá no meu Twitter, numa thread no Twitter, se vocês quiserem ir lá ver e tal, me seguir, dar aquele like maroto e tal. Se quiserem marcar Marvel Comics para poder ver e pelo menos dar uma curtida, falar assim, olha que legal, temos um brasileiro empenhado em fazer um universo cyberpunk brasileiro do Homem-Aranha. Seria interessante. Será que a Sony apoiaria algo assim? Não sei. Mas eu gostaria, mas não custa sonhar, né? E bom, se você já tá saindo agora do vídeo, ficou até aqui pra ver esse vídeo, eu gostaria de avisar que esse vídeo tem uma parte 2. Uma parte 2 porque, putz, a primeira coisa que eu pensei quando eu terminei foi, putz, cara, temos um herói no mínimo interessante. Pelo menos eu acho a temática que ele fala e tudo bem interessante. Então, por que não fazer um arqui-inimigo pra esse vilão, pra esse herói, quer dizer, um arqui-inimigo pra esse herói? Alguém que vai contra os seus ideais. Alguém que está mais ligado a ele do que imagina. Baseado nisso, eu criei. Senhoras e senhores, eu espero ver vocês no próximo vídeo que eu vou trabalhar na criação da Revolta. So you wanna go to